Falando em Flávio Bolsonaro e Lula e tudo isso, uma pesquisa meio ideia que foi divulgada hoje mostra que o presidente Lula lidera cenários de primeiro turno e segundo turnos das eleições presidenciais. De acordo com o levantamento, Lula tem 40,4% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% de Flávio Bolsonaro. Os demais nomes pontuaram menos de 5%. Em um eventual cenário de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio, 45% contra 40% de Flávio, mas ambos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, Lula tinha 46,5%, enquanto Flávio alcançava 41,4%. Ou seja, Lula caiu 1,5 ponto percentual, enquanto Flávio caiu 1,4 ponto. Mas na pesquisa anterior, notem, não dava o empate técnico. Nesta, já dá empate técnico. Então, a situação torna-se mais favorável ao candidato da direita, ao pré-candidato da direita, aliás. Um outro recorte da pesquisa mostra que Lula é o mais rejeitado entre todos os possíveis candidatos. E o pódio é o mais rejeitado, primeiro lugar, Lula, segundo lugar, Flávio Bolsonaro e terceiro lugar, a ex-primeira-dama, mais ex-amada do Brasil, Michele Bolsonaro. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta geral: se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje, em quem você não votaria de jeito nenhum para presidente do Brasil? Lula lidera a rejeição com 46,4%, segue Flávio com 43,4% e Michele marcou 28%. O top 5 das maiores rejeições é completado com Aécio Neves, 18,6%, e Cabo Daciolo, 14,1%. E hoje o Datafolha também divulgou uma pesquisa presidencial, mas apenas entre os eleitores do estado de São Paulo. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro aparecem com 35% das intenções de voto já no primeiro turno. Em um cenário de segundo turno, no entanto, Flávio lidera numericamente com 46% contra 43% de Lula, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro, com vantagem numérica para Flávio. Na avaliação de Fábio Weingarten, que foi chefe da SECOM de Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte, aspas, a campanha de Flávio não existe, não tem agenda, não tem comunicação, não tem organização, não tem planejamento, não tem a mínima organicidade que as anteriores tiveram, gerando motivação espontânea. Ainda assim, o oponente, Lula, não abre vantagem. Logo, o recado é claro. O Brasil quer mudança. Flávio, diz ele, vai para cima. E ainda hoje, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Durante evento promovido pelo Movimento Brasil Competitivo em Brasília, Valdemar citou a revisão criminal apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro ao STF e disse esperar novidades em 15 ou 20 dias. Valdemar declarou que o Brasil não vai ficar como está e sugeriu que o recurso protocolado pela defesa de Bolsonaro poderá ter desdobramentos em breve, já que a ação foi distribuída a Cássio Nunes Marques com revisão de André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro ao STF. Valdemar também elogiou o presidente do STF, Edson Fachinho, ao comentar o sistema de distribuição dos processos na corte, aspas. O Fachinho é de esquerda, mas é um homem honesto, fecho aspas. Agora, vale lembrar que o presidente da turma do Cássio com K e do André Mendonça é o Gilmar Mendes. Então cabe ao Gilmar Mendes pautar, não é qualquer sessão para julgamento dessa ação rescisória, dessa revisão criminal do Jair Bolsonaro. Voltando a falar sobre a pesquisa Meia Ideia de hoje, um outro aspecto interessante. Um dos recortes do levantamento mostra que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é considerada a mulher mais poderosa do Brasil. Ao todo,
15,4% dos entrevistados citaram o nome da mulher de Bolsonaro, que ficou na frente de Janja. Nossa, a Janja deve estar se rasgando. Chupa que é de jabuticaba, Janja. Mencionada por 9% das pessoas. Depois aparecem a ministra do STF, Bento Carneiro, com 4,5%, e Dilma Rousseff, com 2,5%. Também foram citadas Simone Tebet, Érica Hilton, Anitta, Marina Silva, Virgínia Fonseca e Tarciana Medeiros, que é a atual presidente do Banco do Brasil, que eu não fazia ideia de quem é. Além disso, impressionantes 43,5% das pessoas não souberam responder qual é a mulher mais poderosa do Brasil. Qual é a mulher mais poderosa do Brasil para você, Segré? Com certeza eu sei quem não é. Dilma Rousseff, a mulher mais poderosa, não, deve ser a que mais ganha. Aí sim, o salário mais alto das mulheres brasileiras, mesmo que no exterior, deve ser provavelmente a Dilma Rousseff. Mas eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Me parece que o fato de Michele Bolsonaro estar na frente de Janja é perfeitamente justo, mas me permita trazer uma informação que eu acho errada quando a gente avalia matematicamente essa pesquisa meio ideia. Se Lula tinha no primeiro turno 40%, quais são os candidatos da esquerda que poderiam apoiar, através dos seus eleitores, uma candidatura de Lula? Não tem. Não tem. Não tem. Mas quais são os candidatos de centro que poderiam, através dos seus eleitores, porque ninguém é burro, como vai dizer, vota no Eduardo. Aí fala, tá, como você me falou, eu vou votar no Eduardo. Caiado. Não. O Caiado, não sei se o Sema será, mas tem muita mais Teve uma pesquisa tração. do BTG Nexus que fez essa pesquisa de transmissão de voto. Exato. E o eleitor do Caiado, 50% vai para o Flávio e 50% vai para o Lula. É estranho isso. É muito estranho. Mas aí também você vê que o mais rejeitado. Hoje teve outra pesquisa da GERP que aí mostra o contrário. Mostra que, numericamente, o Flávio está em cima, o Lula está embaixo. Não ficou muito elegante a minha oração, mas tudo bem. E aí você vê que, mesmo com o empate técnico, é totalmente diferente da outra pesquisa. A melhor pesquisa vai ser no dia 4 de outubro e a outra melhor pesquisa vai ser no segundo turno. Até aí vai ter pesquisa falando uma coisa, pesquisa falando de outra, mas com uma rejeição maior, ou seja, em quem você não votaria. Lula, 46,5%. Então, esse é o ponto. É muito mais fácil você melhorar a imagem de um desconhecido que transformar uma imagem negativa em positiva de um conhecido. Isso é política pura. Então, tem alguma coisa nessa pesquisa meio-dia que está bem furada. Agora, o Eduardo, aqui me corrigiram aqui no nosso chat. Tá, eu leio coisa que presta no nosso chat também. Presidente da segunda turma do STF. Porque o Gilmar, ele deixou a presidência, vai deixar a presidência da segunda turma do STF e em agosto, ou seja, daqui 20 dias, daqui 20 e poucos dias, assumirá o Luiz Fux. Quer dizer que ele poderá pautar o julgamento da ação da revisional criminal do Bolsonaro. E se ele pauta, e se ele, André Mendonça e Cássio Conká, e é o Cássio Conká que é o tema, a gente vai falar dele na próxima pauta, mas se os três votarem em favor da revisão criminal, Jair Bolsonaro estará livre, não estará elegível, mas estará livre para fazer campanha. Sim, Pavinato. Inclusive é o que a gente espera no seu sentido técnico, né? Porque não tem muito sentido a condução que foi feita até aqui. Eu não vou ficar repetindo, vai estar desgastado para todo mundo, a nossa audiência qualificada, exatamente da ampla defesa, o processo é todo nulo, o juiz natural, né? Todo o tribunal de exceção que foi consolidado no Brasil, né? Não tem súmula vinculante 14, ninguém teve acesso aos inquéritos. Todo mundo já em casa já está careca de saber, né? Então, desta forma, desta feita, a gente espera que seja um julgamento técnico, né? Tendo em vista que aumenta, assim, é curioso você falar isso como operador do direito, aumenta a esperança. É uma lástima, né? Mas porque qualquer aspecto que se olhe, essa condenação do Bolsonaro não tem como se sustentar. Sim. É o famoso tudo errado. Sim, sim. É o tudo errado. Se fosse uma prova para juiz, a pessoa reprovava e ficava impedida de fazer prova pelo resto da vida. Sim. Que é o exemplo do tudo errado. Sim, perfeito, Pavinato. Exatamente. Então, por isso, a gente espera, né, que
tem assim uma condução técnica desse, eventualmente, né, do caso da revisão criminal envolvendo Jair Bolsonaro, da mesma forma também, por outro lado, aí, comentando da pesquisa, do platô, né? Nós comentamos, o Pavinato comentou aqui, dessa situação do Flávio ficar inerte, vai de encontro com o que o Fábio Van Garten comentou, de que tem um platô de crescimento do Lula, né? Não vai além disso, e o Flávio segue em ascensão. Só que o Flávio está parado. Então, como é que está a equipe do Flávio nessa... Tudo bem, a gente está em pré-campanha. Mas o Flávio ele está parado com esse monte de rame-rame. Tem a Michele, que é uma pessoa de peso na política. Tem o Tarcísio fazendo uns movimentos estranhos pra Cacilda. E mesmo assim, ele se recuperou daquele baque inicial do Dark Horse. Sim. Né? Ele volta a empatar. Agora, o Lula é que não vai pra frente. E não acontece nada com o Lula, a não ser o Lulinha, que a Polícia Federal está protegendo. Sim, perfeito, Pavinato. O meu ponto é exatamente esse. É o aspecto do platô. Né? Nós comentamos aqui nessa semana, salvo engano, do Lula. Então não vai além. Tá? O Fábio Van Garten concluiu, né? Vai para cima, Flávio, nesse sentido, né? Estruturando bem. E aí eu vi também a declaração do Valdemar Costa Neto, que ele queria tentar fazer uma conciliação entre Michele, né, e o Flávio, sendo que o Flávio já predispôs de antemão, no dia seguinte, menos 24 horas do vídeo, no dia seguinte, de celular, sem maiores produção, ele já se prontificou a fazer a pacificação, entrar em consenso com a madrasta dele. Mas, infelizmente, Michele Bolsonaro, insistindo na linha que ela está adotando, né, acaba dificultando mesmo a candidatura. Vamos aguardar o desfecho próximo, Pavinato. Eu posso te fazer uma pergunta, claro, aproveitando que tem dois juristas aqui. Luiz Fux já votou na primeira turma no processo Bolsonaro. Foi o único que deu um voto técnico, 13 horas, e sentou o presidente e todo o resto das pessoas. Ele, como presidente, pode colocar na pauta, mas ele pode votar de novo? Poderia. Porque o regramento da revisão criminal, dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e veja que eu estou falando aqui uma coisa absolutamente técnica e que certamente, pela falta de direito, ninguém vai pensar em aplicar. Mas o regulamento da rescisória, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: quando se apresenta uma revisão criminal, o que acontece? Alguém pode ter sido condenado pelo plenário. E você pode pedir uma revisão criminal, por exemplo, por um fato novo, que acontece e revela algo não conhecido antes. Sim. Então, em princípio, a lei processual, ela não impõe suspeição, prejuízo de imparcialidade em nenhum juiz que já votou. Se foi o pleno que votou, todo mundo pode votar, especialmente se é um caso, se é um fato novo que faz você olhar pelo retrovisor e ver que teve uma nulidade ali. Mas aí vem a segunda pergunta. Agora, vem o regimento interno do STF. E o regimento interno do STF, ele coloca algumas balizas que não existem em outros tribunais. Ele diz que quando você apresenta, você deve distribuir a ação da revisão criminal para não aquele que foi relator, não aquele que foi revisor, e não existe mais a figura de revisor no STF, tá? Foi extinta essa figura. Fala-se ainda por comodismo, mas não tem mais a figura do revisor. Então você não pode distribuir para o Alexandre de Moraes ser relator, mas isso não quer dizer que ele não possa votar. Caso vai ao plenário. Exato. Porque ele não está na segunda turma. Exato. Agora, se foi julgado pela primeira turma, o regimento interno ele diz que tem que ser distribuído para a segunda. Claro. Porque daí você já sai daqueles problemas do relator, do revisor. Agora, como foi para a segunda turma e o Fux foi da primeira para a segunda, ele não é um juiz que votou pela condenação. Não. Ele foi o único que votou pela absolvição. Sim. Então não haveria prejuízo de suspeição dele para julgar
Ação rescisória. É ação rescisória no civil. No criminal é revisão criminal. É o nome correto. Uhum. Então não há na lei, nem no regimento interno do STF, nada que impeça o Fux de julgar a revisão criminal. Muito pelo contrário. Se a gente for se basear pelo regimento interno do STF e por uma jurisprudência moderna da Corte, jurisprudência não, por um conjunto de decisões do ministro Gilmar Mendes, que é, eu pego um assunto aleatório, eu sou prevento porque eu entendo melhor desse assunto. Eu já julguei um caso parecido, que foi o que ele fez para livrar a cara do Toffoli, da quebra de sigilo. Sim. Ele tirou da tumba um processo já arquivado, falou, olha, eu decidi aqui um assunto, eu entendo mais. Porque o regimento interno ele fala que fica prevento o ministro que tenha um conhecimento excepcional sobre determinado caso / assunto. Então ele se valendo disso, ele fez, é claro, uma gambiarra inadmissível. Uhum. Mas se a gente for olhar friamente pelo regimento interno, a relatoria deveria ter ido para o Fux. Sim. Porque ele é que mais entendeu. E eu sugeri isso para os advogados do Bolsonaro. Mas todo mundo tem medo de fazer teses. Sim. A esquerda não tem medo de fazer tese. Não, nem fazer merda também, não tem medo. E é uma tese totalmente bem-vinda. Então o Fux ele deveria, no meu ponto de vista, e de acordo com as decisões recentes do Gilmar e do próprio regimento interno, o Fux deveria ser o relator. Boa. Então a minha resposta técnica é que o Fux, sim, não só pode, como deve votar. Agora, aí entra o outro. Cássio Nunes Marques, eu tenho as minhas dúvidas de que seja um voto garantido a favor do presidente Bolsonaro. Eu também tenho e vou lhe dizer por quê. Me conta. Nas últimas semanas, o ministro Cássio Conká